20 médicos não conseguem salvar um bilionário. Então, a governanta negra percebe o que eles não viram. Uma fortuna não compra tudo, especialmente quando a solução está nos olhos de quem realmente observa. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O Hospital São Paulo, no coração da capital paulista, nunca esteve tão silencioso quanto naquela noite de inverno. Os corredores do 10º andar, normalmente agitados, pareciam conter a respiração coletiva dos funcionários que passavam apressados. Em uma suíte luxuosa ao final do corredor principal, Pedro Oliveira, bilionário da tecnologia e um dos homens mais influentes do Brasil, lutava por cada respiração enquanto 20 dos maiores especialistas médicos do país se revezavam ao seu lado. As máquinas apitavam em intervalos regulares, monitorando sinais vitais que se deterioravam a cada hora. O empresário, outrora vigoroso e dominante em qualquer sala que entrasse, agora parecia pequeno entre os lençóis brancos e aparelhos sofisticados. Seu rosto, antes conhecido por sorrisos confiantes em capas de revistas de negócios, agora estava pálido e contorcido pelo desconforto que nenhum medicamento parecia aliviar. No corredor externo, Ana Santos empurrava seu carrinho de limpeza meticulosamente organizado. A faxineira passava quase despercebida, como se fosse apenas mais um equipamento hospitalar. Ninguém notava quando ela diminuía o ritmo próximo à porta entreaberta da suíte presidencial, captando fragmentos de conversas preocupadas entre os médicos. Já testamos todas as possibilidades convencionais, murmurou um dos especialistas, esfregando os olhos cansados. Ana observava tudo com atenção silenciosa. Seus olhos escuros e perspicazes registravam cada detalhe: a posição dos frascos na mesa de cabeceira, a coloração levemente amarelada nas unhas do paciente, o padrão de visitas que se repetia diariamente. Detalhes que pareciam insignificantes para os médicos focados em exames complexos e diagnósticos elaborados. A mulher negra de 42 anos tinha uma mente que funcionava diferente. Enquanto esfregava o piso com movimentos precisos, sua cabeça organizava informações, conectava pontos, formulava hipóteses. Anos atrás, antes que a vida a forçasse a abandonar os estudos para sustentar a família, Ana sonhava em se tornar cientista. Agora, empurrava um carrinho de produtos de limpeza pelos corredores do hospital mais prestigioso da cidade, invisível para quem passava. Quando um dos médicos saiu apressado da suíte, quase tropeçou no balde de Ana, mas seguiu sem sequer olhar para a faxineira. Ela não se importou. Estava acostumada a ser invisível. O que ninguém percebia é que enquanto todos os olhares estavam fixos nos monitores e resultados de exames, Ana era a única que realmente observava o que acontecia ao redor do bilionário, e o que seus olhos atentos captavam poderia mudar tudo. O som incessante das máquinas ecoava pelo corredor da ala VIP do Hospital São Paulo. Dentro da suíte luxuosa, Pedro Oliveira jazia conectado a diversos aparelhos, seu corpo enfraquecendo a cada hora que passava. Médicos de jaleco branco entravam e saíam do quarto com expressões cada vez mais frustradas, trocando olhares de preocupação enquanto consultavam pranchetas e resultados de exames. Os níveis continuam caindo, murmurou uma médica para seu colega. Já tentamos 3 protocolos diferentes. O bilionário da tecnologia, que antes comandava impérios em simples gesto, agora mal conseguia levantar os dedos. Sua pele adquiria um tom acinzentado, e cada respiração parecia exigir um esforço monumental. O cheiro forte de antisséptico misturava-se com o odor característico de medicamentos e desinfetantes, criando uma atmosfera sufocante que parecia anunciar o pior. Ana Santos empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor, invisível aos olhos apressados da equipe médica. A faxineira observava discretamente o movimento frenético ao redor do quarto do paciente rico. Enquanto passava o pano no piso imaculado, seus olhos atentos captavam detalhes que pareciam escapar aos especialistas. Com licença, murmurou ela, abaixando a cabeça quando um grupo de médicos passou apressadamente, sem sequer notá-la. A mulher aproveitou para dar uma olhada rápida dentro do quarto. Na cabeceira da cama, um pequeno frasco de creme para mãos chamou sua atenção.
Era um produto suíço, elegante e certamente caro. Ana percebeu que a cada dia o frasco aparecia em uma posição diferente, ora mais próximo do paciente, ora mais afastado, como se alguém o movesse constantemente. Mais intrigante ainda era o brilho estranho que notava nos dedos de Pedro, um resíduo quase imperceptível, que nenhum dos 20 especialistas parecia ter notado. Ana franziu a testa, lembrando-se vagamente de algo que havia estudado anos atrás, antes que a vida a obrigasse a abandonar os estudos para sustentar a família. Jefferson Costa, o suposto amigo fiel do bilionário, saiu do quarto naquele momento, lançando um olhar irritado para a faxineira. "Já terminou aqui?" perguntou ele secamente. Ana assentiu e afastou-se com seu carrinho, mas sua mente continuava trabalhando. Por que aquele creme mudava de lugar constantemente? Por que ninguém notava aquele resíduo nos dedos do paciente? E por que o amigo parecia tão incomodado com sua presença? Enquanto os médicos debatiam sobre novas abordagens de tratamento, a faxineira guardava cada detalhe em sua memória aguçada, conectando pontos que ninguém mais parecia capaz de enxergar. Para os médicos do Hospital São Paulo, Ana Santos era apenas mais uma funcionária de limpeza, um rosto sem nome que passava despercebido pelos corredores. Mas por trás daquele uniforme simples, escondia-se uma mente brilhante e analítica, que poucos suspeitariam existir. Ana havia sonhado com a carreira científica desde criança. Seus cadernos de química do ensino médio, cheios de anotações meticulosas e hipóteses ousadas, revelavam um talento natural para as ciências. Porém, quando seus pais faleceram em um acidente, ela abandonou os estudos para assumir a responsabilidade pelos 3 irmãos mais novos. O jaleco branco foi substituído por uniformes de limpeza, e laboratórios deram lugar a corredores hospitalares. Mesmo assim, sua mente científica continuava afiada. Durante as rondas de limpeza na suíte luxuosa de Pedro Oliveira, ela absorvia cada fragmento de informação como uma esponja. "Os níveis de creatinina estão subindo, mas não há sinais de insuficiência renal", dizia um dos especialistas. "Os sintomas neurológicos pioram, mas os exames de imagem não mostram nada conclusivo", comentava outro. A faxineira memorizava termos médicos, anotava mentalmente resultados de exames e correlacionava sintomas. À noite, em sua pequena casa da periferia de São Paulo, depois que os filhos dormiam, ela pesquisava em livros usados que comprava em sebos. Sua intuição gritava que havia algo errado no quadro clínico do bilionário. 20 médicos renomados e ninguém consegue um diagnóstico, murmurava para si mesma enquanto esfregava o chão próximo à cama do paciente. Ana observava o rosto pálido de Pedro, seus dedos trêmulos, o suor excessivo mesmo com o ar-condicionado ligado. Ela notava padrões que pareciam invisíveis para os especialistas com seus diplomas emoldurados. O que mais a intrigava era a desconexão entre os tratamentos e resultados. Cada nova medicação parecia piorar o quadro do paciente, como se estivessem combatendo o inimigo errado. Ana conhecia bem essa sensação. Era como tentar equilibrar o orçamento doméstico quando o problema estava em outro lugar. Enquanto os médicos debatiam teorias complexas em suas reuniões fechadas, Ana coletava pistas silenciosamente. Ela sabia que sua posição social a tornava invisível aos olhos daqueles profissionais, mas isso também lhe dava uma vantagem única. Ninguém prestava atenção em uma faxineira. E assim, dia após dia, a mulher que limpava o chão construía sua própria investigação, determinada a desvendar o mistério que escapava aos olhos dos especialistas. A chuva castigava as janelas do Hospital São Paulo naquela noite. Ana Santos pausou seu trabalho de limpeza quando notou 2 médicos conversando em voz baixa no corredor, perto da suíte luxuosa. Aproximou-se discretamente, fingindo limpar o corrimão próximo enquanto ajustava o fone de ouvido vazio. "Todos os sintomas apontam para algo autoimune, mas os exames não confirmam", murmurou o mais velho, passando a mão pelo cabelo grisalho. "Já tentamos de tudo. Talvez estejamos diante de algo completamente novo", respondeu o outro, frustrado. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não fazia sentido.
Os sintomas de Pedro Oliveira pareciam familiares para ela, que havia devorado livros de medicina durante os poucos semestres que conseguiu cursar antes de abandonar a faculdade para cuidar dos irmãos. Enquanto empurrava seu carrinho de limpeza, a faxineira notou a porta entreaberta da suíte. Lá dentro, Jefferson Costa ajeitava o travesseiro do bilionário adormecido. O homem que se apresentava como amigo íntimo de Pedro nunca saía do hospital, sempre atencioso, sempre presente. Mas havia algo em seus olhos que não combinava com sua dedicação aparente. Ana observou quando Jefferson pegou um pequeno frasco de creme suíço da mesa de cabeceira. Ele aplicou um pouco nas próprias mãos, depois recolocou o frasco em outro lugar, mais próximo da cama. Era a terceira vez naquela semana que ela o via manipulando aquele mesmo produto. "Tudo bem por aqui, Jefferson?" perguntou uma enfermeira ao entrar no quarto. "Sim, só garantindo que ele tenha tudo o que precisa", respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Ana continuou seu trabalho, mas sua mente fervilhava. Por que alguém mudaria constantemente a posição de um simples creme de mãos? Por que Jefferson parecia tão interessado naquele objeto específico? Na noite seguinte, ela notou um detalhe perturbador. Os dedos de Pedro apresentavam um brilho estranho, quase metálico, que nenhum dos 20 especialistas parecia ter percebido. O bilionário gemia baixinho em seu sono induzido, enquanto as máquinas apitavam monotonamente. Ana lembrou-se de um artigo sobre envenenamento que havia lido anos atrás. Certas substâncias podiam imitar doenças autoimunes, confundindo até os médicos mais experientes. E se o problema não estivesse dentro do corpo de Pedro, mas vindo de fora? E se aquele creme, sempre manipulado por Jefferson, fosse a fonte do mistério? A faxineira sentiu o peso da suspeita crescer em seu peito. Invisível aos olhos da equipe médica, ela poderia ver o que ninguém mais enxergava, inclusive a possibilidade de um crime acontecendo bem diante de todos. Ana Santos não conseguia mais ignorar suas suspeitas. Após dias observando o comportamento estranho de Jefferson Costa e as reações inexplicáveis de Pedro Oliveira, ela decidiu que precisava agir. Durante seu turno noturno, quando o corredor da ala VIP do Hospital São Paulo estava momentaneamente vazio, Ana aproveitou a oportunidade. Com o coração disparado, ela entrou silenciosamente no quarto luxuoso. Pedro dormia, conectado a diversos monitores que apitavam em ritmo constante. O frasco do creme suíço estava ali, sobre o criado mudo, exatamente onde Jefferson o havia deixado horas antes. Com mãos trêmulas mais precisas, a faxineira retirou um cotonete do bolso do uniforme e coletou uma pequena amostra do produto, transferindo-a cuidadosamente para um recipiente plástico de produtos de limpeza que havia esvaziado anteriormente. "Se tiver errada, ninguém vai saber", pensou, escondendo a evidência no bolso. "Se estiver certa, isso..." Na sala de materiais do segundo andar, Ana trancou a porta e improvisou um pequeno laboratório com itens que encontrou pelos armários. Seus anos de estudo interrompido em química voltaram como reflexo. Misturou bicarbonato de sódio com a amostra do creme em um copo descartável e cobriu parte da mistura com papel alumínio, criando uma reação rudimentar, mas eficaz. O resultado surgiu em minutos. Um odor metálico característico emanou da mistura, e o papel alumínio apresentou manchas escuras onde entrou em contato com a substância. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela reação era idêntica à que havia estudado anos atrás, quando aprendera sobre metais pesados tóxicos. "Talho", murmurou para si mesma, recordando as aulas, um veneno praticamente indetectável em exames convencionais, que provocava sintomas facilmente confundidos com outras doenças. Os sintomas correspondiam perfeitamente ao quadro clínico do bilionário: dores musculares, perda de cabelo, problemas neurológicos. Ana guardou cuidadosamente a evidência. Suas mãos tremiam, não apenas pelo medo de ser descoberta, mas pela gravidade da situação. Se tivesse certa, Pedro Oliveira estava sendo envenenado lentamente, bem debaixo dos narizes dos 20 especialistas que o atendiam. A faxineira invisível havia enxergado o que nenhum dos renomados médicos conseguira ver.
Agora precisava encontrar uma maneira de fazer com que a escutassem antes que fosse tarde demais para o empresário. E antes que o verdadeiro culpado percebesse que ela havia descoberto seu plano. Ana passou a noite em claro, escrevendo e reescrevendo um bilhete anônimo. Com a letra mais formal que conseguiu produzir, detalhou suas suspeitas sobre envenenamento por talho, explicando a reação química que havia observado e sugerindo exames específicos. Dobrou o papel cuidadosamente e, na manhã seguinte, aproveitou um momento de distração para deslizá-lo sob a porta do escritório do Dr. Maurício Campos, chefe da equipe médica responsável por Pedro Oliveira. Horas depois, escondida atrás de seu carrinho de limpeza, Ana observou o médico saindo da sala, segurando seu bilhete entre risadas. Ele mostrou o papel para outros 2 especialistas no corredor. Olha só isso. Agora temos detetives de veneno no hospital, zombou o chefe enquanto os outros riam. Talho? Sério? E ainda sugere que façamos exames toxicológicos específicos? Quem escreveu isso deve assistir séries demais. O bilhete acabou amassado e jogado na lixeira mais próxima. Ana sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação. Todo o seu conhecimento, toda a sua observação meticulosa, reduzidos a uma piada entre homens de jaleco branco. Mas Ana Santos não era mulher de desistir facilmente. Enquanto limpava o corredor do 3º andar, avistou o Dr. Rafael Silva saindo de um quarto. O jovem médico era diferente dos outros. Sempre a cumprimentava pelo nome e perguntava sobre seus filhos. Ele parecia enxergá-la como pessoa, não apenas como parte da mobília hospitalar. Dr. Rafael, chamou ela, hesitante. Posso falar com o senhor um minuto? O médico parou, surpreso, mas sorriu. Claro, Ana. O que houve? Ela olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos, e então começou a explicar. Falou sobre o creme suíço sempre presente na cabeceira de Pedro, sobre o comportamento suspeito de Jefferson Costa, sobre o experimento improvisado que havia feito e a reação que indicava a presença de metal pesado. Sei que parece loucura, doutor, disse Ana, com voz trêmula. Uma faxineira dando palpite em caso médico. Mas meu pai era técnico de laboratório e aprendi muito com ele antes de ter que largar os estudos. Tenho quase certeza que é talho. Ela esperava ver no rosto de Rafael a mesma expressão de desdém que vira nos outros médicos. Preparou-se para o constrangimento, para ser mandada de volta às suas funções, para talvez até perder o emprego que sustentava seus 3 filhos. Mas o que viu foi algo completamente diferente. Os olhos do jovem médico se arregalaram, não de descrença, mas de compreensão. E então ele fez a última coisa que Ana esperava. Começou a fazer perguntas. Perguntas sérias, detalhadas, de médico para médico. O olhar de Dr. Rafael Silva transformou-se completamente. Seus olhos, antes cansados após horas de plantão, agora brilhavam com uma mistura de curiosidade e espanto. Ele não apenas ouviu Ana Santos, mas se inclinou para frente, absorvendo cada palavra que saía da boca da faxineira. Me explique novamente como você chegou a essa conclusão, pediu o médico, sem qualquer traço de condescendência em sua voz. Ana respirou fundo, sentindo pela primeira vez em meses que sua voz tinha peso. As palavras fluíram naturalmente enquanto ela explicava sobre o creme suíço que sempre mudava de posição, o comportamento suspeito de Jefferson e a reação química que havia improvisado na sala de materiais. Doutor, eu sei que parece loucura vindo de mim, mas estudei química por 2 anos antes de... Ela hesitou, lembrando-se dos pais falecidos e dos irmãos que precisou criar, antes da vida tomar outro rumo. Rafael a encarou com um novo respeito. Não é loucura, Ana. É brilhante. Estamos há semanas quebrando a cabeça com diagnósticos impossíveis, e você pode ter encontrado a resposta. Juntos, eles elaboraram um plano. Precisavam de uma amostra de cabelo de Pedro Oliveira para testar a presença de talho. O cabelo, Rafael explicou, era perfeito para detectar envenenamento por metais pesados, pois os retinha por muito mais tempo que o sangue. Vou solicitar o exame hoje mesmo, afirmou o jovem médico determinado. No dia seguinte, Ana empurrava seu carrinho pelo corredor quando viu Rafael discutindo acaloradamente com 2 especialistas seniores. Palavras como absurdo e teoria conspiratória ecoavam pelo corredor.
Foi aquela faxineira que colocou essa ideia na sua cabeça? Questionou um dos médicos mais velhos, sem perceber que Ana estava a poucos metros. Rafael manteve-se firme. Não importa de onde veio a hipótese. Temos um paciente morrendo e nenhuma resposta. Que mal faz testar mais uma possibilidade? A faxineira sentiu o coração acelerar. Nunca alguém havia defendido suas ideias daquela forma. Escondeu-se atrás de uma coluna, observando Rafael argumentar com paixão e lógica, citando casos raros de envenenamento por talho que passaram despercebidos por semanas. Finalmente, após quase uma hora de debate, a equipe cedeu. Rafael recebeu autorização para coletar uma pequena amostra de cabelo do bilionário e enviá-la para análise específica. Quando os médicos se dispersaram, Ana saiu de seu esconderijo. Rafael a viu e sorriu discretamente. Sussurrou ele. Agora só nos resta esperar e torcer para que estejamos errados. Por quê? Perguntou Ana, confusa. Porque se estivermos certos, respondeu o médico com voz grave. Significa que alguém muito próximo está tentando matar Pedro Oliveira. O envelope branco foi aberto com mãos trêmulas na sala de reuniões principal do Hospital São Paulo. Quando o doutor Rafael Silva leu os resultados em voz alta, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Os níveis de talho no organismo de Pedro Oliveira eram alarmantes, muito acima do que qualquer médico ali presente havia visto em toda a sua carreira. Talho? Como não pensamos nisso antes? Murmurou a chefe da equipe médica, doutora Márcia Vasconcelos, enquanto passava as mãos pelos cabelos grisalhos. O hospital inteiro entrou em estado de emergência. Enfermeiros corriam pelos corredores carregando bolsas de soro e medicamentos específicos para a quelação de metais pesados. Os 20 especialistas que antes debatiam diagnósticos complexos, agora concentravam seus esforços em um único objetivo: eliminar o veneno do corpo do bilionário antes que fosse tarde demais. Ana observava tudo de longe, empurrando seu carrinho de limpeza com o coração acelerado. Ela havia acertado. Uma mistura de orgulho e medo tomava conta de seu peito enquanto via médicos e enfermeiros entrando e saindo apressados da suíte luxuosa. Seu olhar atento havia percebido o que ninguém mais conseguiu enxergar. No entanto, sua vitória silenciosa durou pouco. No final daquela mesma tarde, Ana recebeu um comunicado formal. Deveria comparecer à sala da diretoria administrativa imediatamente. O papel tremia em suas mãos enquanto ela guardava seus materiais de limpeza. Senhorita Santos, a senhora ultrapassou todos os limites do seu cargo, disse o diretor administrativo, um homem de terno impecável e expressão severa. Interferir em assuntos médicos, realizar testes não autorizados com materiais do hospital, acessar áreas restritas, são infrações gravíssimas. A faxineira manteve-se ereta na cadeira, mesmo sentindo o peso das acusações. Sua mente viajou rapidamente para seus filhos, para o aluguel que venceria na semana seguinte, para as contas de luz acumuladas. Estamos considerando sua demissão por justa causa, continuou ele, ajustando os óculos. A senhora colocou em risco protocolos médicos estabelecidos e a reputação desta instituição. Ana apertou as mãos no colo, tentando controlar o tremor. Ironicamente, enquanto ela enfrentava a ameaça de perder seu sustento, a poucos metros dali, uma equipe inteira trabalhava freneticamente para salvar Pedro Oliveira, usando exatamente a informação que ela havia descoberto. Aguarde em casa a nossa decisão final, finalizou o diretor, dispensando-a com um gesto. Por enquanto, está suspensa de suas funções. Ana saiu da sala com a cabeça erguida, mas o coração pesado. Havia salvado uma vida, mas poderia ter destruído a própria. Ana Santos sentiu um nó na garganta quando foi chamada à sala da supervisão. A ameaça de demissão pairava no ar como uma nuvem pesada. Com 3 filhos para alimentar e o aluguel atrasado, perder o emprego seria catastrófico. Suas mãos tremiam enquanto guardava o uniforme no armário do vestiário. Se eu ficar calada, mantenho meu emprego, pensou, encostando a testa no metal frio. Mas se eu não fizer nada, Pedro Oliveira vai morrer. Aquela noite, após o turno, Ana não foi para casa. Escondeu-se no banheiro feminino do 3º andar, esperando que o movimento diminuísse.
O hospital tinha uma rotina previsível. Às 2 da manhã, apenas a enfermeira-chefe fazia rondas, e o segurança Marcelo costumava cochilar perto da recepção. Quando o relógio marcou 2h15, ela saiu sorrateiramente. O corredor estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Ana respirou fundo e caminhou com passos leves até o laboratório. Seus anos limpando aquele setor lhe deram conhecimento de cada canto, cada gaveta. Preciso de provas que ninguém possa ignorar, murmurou para si mesma, usando a chave mestra que havia emprestado do chaveiro geral. Dentro do laboratório, Ana trabalhou com precisão. Colocou luvas, separou tubos de ensaio e reagentes. A faxineira que muitos mal notavam agora manuseava equipamentos científicos com a destreza de quem nunca abandonou o sonho de ser cientista. Ela analisou cuidadosamente o creme suíço, documentando cada etapa com o celular. A reação química não deixava dúvidas. A substância estava contaminada com talho, um veneno letal e quase indetectável em exames comuns. Um barulho no corredor a fez congelar. Passos. Alguém se aproximava. Ana apagou a luz e se escondeu sob a bancada, o coração martelando contra o peito. A maçaneta girou, mas a porta não abriu, estava trancada. Após alguns segundos que pareceram eternos, os passos se afastaram. Quando finalmente terminou, Ana guardou as amostras em um pequeno recipiente que escondeu dentro do sutiã. As fotos e vídeos estavam seguros em seu dispositivo. Agora tinha evidências concretas, não apenas teorias que poderiam ser facilmente descartadas. Ao sair do hospital, o céu começava a clarear. Ana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Tinha nas mãos não apenas o futuro de Pedro Oliveira, mas também o seu próprio destino e o de sua família. Amanhã, ela decidiu, olhando para o imponente edifício do Hospital São Paulo. Vou enfrentar todos eles, não importa o preço. Ana respirou fundo diante da porta da sala de reuniões. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Depois de uma noite sem dormir, pesando as consequências de cada escolha possível, ela havia tomado sua decisão. O carrinho de limpeza ficou estrategicamente posicionado no corredor, enquanto ela ajeitava no bolso do uniforme as anotações e a amostra cuidadosamente coletada. Quando abriu a porta sem bater, 20 pares de olhos se voltaram para ela, com expressões que variavam entre surpresa e indignação. O Dr. Marcos Ferreira, chefe da equipe médica, interrompeu sua fala no meio de uma sentença. O que significa isso? Estamos em reunião privada, ele protestou, levantando-se. Ana Santos avançou com passos firmes, apesar das pernas trêmulas. Peço desculpas pela interrupção, mas Pedro Oliveira está morrendo enquanto vocês discutem teorias que não levam a lugar nenhum, ela disse, sua voz inicialmente baixa ganhando força a cada palavra. Dr. Rafael, sentado próximo à janela, arregalou os olhos ao vê-la, mas manteve-se em silêncio, observando atentamente. O problema não está nos exames que vocês fizeram. Está no que vocês não viram, continuou Ana, retirando do bolso o pequeno recipiente. Este creme suíço que fica sempre na cabeceira do paciente contém talho. É por isso que os tratamentos não funcionam. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. O Dr. Ferreira tentou interrompê-la, mas Ana prosseguiu, detalhando suas observações sobre Jefferson Costa, o padrão de piora após cada aplicação do creme e os resultados do teste improvisado que realizou. É absurdo, uma faxineira querendo ensinar medicina a especialistas. Rebateu uma médica de meia-idade. Não estou ensinando medicina. Estou mostrando o que qualquer pessoa atenta veria, respondeu Ana, colocando sobre a mesa suas anotações meticulosas sobre horários, sintomas e coincidências que ninguém havia conectado. O silêncio tomou conta da sala quando o Dr. Rafael se levantou e pegou o recipiente com a amostra. Vamos testar isso agora, ele declarou, encarando os colegas. O que temos a perder? 3 horas depois, o laboratório confirmava, o creme continha níveis letais de talho. A notícia correu pelo hospital como fogo.
Os médicos, constrangidos e atônitos, observavam Ana com uma mistura de respeito relutante e vergonha. O doutor Ferreira, visivelmente abalado, ordenou a troca completa do tratamento de Pedro Oliveira e acionou a segurança para impedir que Jefferson Costa se aproximasse do quarto. A polícia já estava a caminho. Ana permaneceu em silêncio, encostada na parede. Havia arriscado tudo: seu emprego, sua reputação, o sustento de seus filhos, por algo que acreditava ser certo. Agora, enquanto os médicos corriam para salvar o bilionário, ela se permitiu finalmente respirar. A delegada Mariana Ribeiro conduziu pessoalmente a operação que resultou na prisão de Jefferson Costa. Cercado por policiais no saguão do Hospital São Paulo, Jefferson não ofereceu resistência. Seu rosto, antes sempre composto e amigável ao lado do leito de Pedro, agora revelava uma mistura de derrota e raiva contida. Quando questionado sobre as acusações, o homem simplesmente baixou a cabeça e murmurou uma confissão que gelou o sangue dos presentes. Ele tinha tudo, sempre teve, e eu, sempre à sombra dele, desabafou Jefferson enquanto era algemado. A investigação revelou que ele vinha adulterando o creme suíço com pequenas doses de talho há meses, causando envenenamento gradual que confundia os médicos. A inveja cultivada por anos havia se transformado em um plano meticuloso para eliminar aquele que considerava seu rival, mesmo mantendo a fachada de amizade leal. No hospital, o caso reverberou como um terremoto. Jornalistas se aglomeravam na entrada, disputando entrevistas exclusivas sobre a faxineira que havia desvendado o que 20 especialistas não conseguiram ver. Ana Santos, que há poucos dias era invisível nos corredores, agora tinha seu nome estampado nas manchetes dos principais jornais e portais de notícias do Brasil. A heroína improvável do Hospital São Paulo, dizia uma manchete. De faxineira a detetive, como Ana Santos salvou um bilionário, anunciava outra. Os repórteres tentavam desesperadamente conseguir uma foto ou declaração da mulher que havia virado o hospital de cabeça para baixo. Ana, no entanto, mantinha-se discreta. Quando caminhava pelos corredores, agora recebia sorrisos, cumprimentos e olhares de admiração. Enfermeiros que antes mal notavam sua presença, agora paravam para conversar. Médicos que jamais haviam dirigido uma palavra a ela, agora a cumprimentavam com respeito. Dona Ana, a senhora nos ensinou uma lição que não aprendemos na faculdade, confessou uma jovem médica residente, com lágrimas nos olhos. O impacto de sua coragem ultrapassou as paredes do hospital. Funcionários de limpeza, segurança e manutenção comentavam orgulhosos sobre como Ana havia provado que conhecimento e inteligência não dependem de diplomas pendurados na parede. Pacientes pediam para conhecê-la, querendo apertar a mão da mulher que havia desafiado todo um sistema. Para Ana, no entanto, o maior reconhecimento veio quando sua filha mais nova trouxe o jornal para casa, apontando orgulhosa para a foto da mãe. Olha, mamãe, agora todo mundo sabe o que eu sempre soube. Você é a pessoa mais inteligente do mundo. Após uma semana de tratamento intensivo contra o envenenamento por talho, Pedro Oliveira finalmente conseguia manter os olhos abertos por mais tempo. O bilionário, ainda conectado a diversos aparelhos, tinha uma pergunta que não saía de sua cabeça desde que soube da verdadeira causa de seu sofrimento. Com a voz fraca, mas determinada, chamou o médico-chefe. Quem descobriu que estava sendo envenenado? Quero agradecer pessoalmente. O médico-chefe trocou olhares desconfortáveis com os outros especialistas presentes no quarto. O silêncio constrangedor foi quebrado apenas pelo bip das máquinas monitorando os sinais vitais do paciente. Ninguém queria admitir que 20 dos melhores médicos do país haviam sido superados por uma faxineira. Foi um esforço conjunto da equipe médica, respondeu finalmente o chefe, ajustando nervosamente o estetoscópio. Dr. Rafael Silva, que observava a cena da porta, não conseguiu conter sua indignação. Avançou alguns passos, ignorando os olhares reprovadores dos colegas mais experientes. Com todo respeito, Sr. Oliveira, não foi a equipe médica.
foi Ana Santos, uma das faxineiras do hospital. Ela notou o padrão de envenenamento, identificou o creme como fonte do talho e insistiu nos testes específicos, mesmo quando todos nós a ignoramos. O rosto pálido de Pedro se iluminou com uma mistura de surpresa e gratidão. Uma faxineira? Tragam aqui imediatamente! Impossível, interrompeu o diretor do hospital, que acabara de entrar no quarto. Ela foi advertida por interferir em assuntos médicos. Pedro se ergueu na cama com dificuldade, os olhos brilhando de raiva. Vocês estão me dizendo que a mulher que salvou minha vida foi punida por isso? O silêncio foi sua resposta. O empresário, mesmo debilitado, conseguiu impor sua autoridade com apenas um olhar. Quero essa funcionária aqui em 15 minutos. E preparem um comunicado à imprensa reconhecendo publicamente seu papel fundamental. Também exige uma revisão completa das políticas deste hospital sobre valorização dos funcionários de apoio. O diretor tentou argumentar, mas Pedro ergueu a mão, interrompendo-o. Se não fosse por ela, eu estaria morto, e vocês continuariam procurando diagnósticos mirabolantes. Essa mulher enxergou o que 20 especialistas não conseguiram ver. Não quero saber sua formação ou cargo. Quero conhecer quem teve a coragem e a inteligência de salvar minha vida quando todos falharam. Doutor. Rafael sorriu discretamente enquanto os superiores saíam apressados para cumprir as ordens do bilionário. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, sentia que as paredes invisíveis da hierarquia hospitalar começavam a ruir. A história de Ana Santos correu pelos corredores do Hospital São Paulo como um vírus, infectando opiniões e dividindo o pessoal. Enquanto arrumava seu armário no vestiário, ela ouviu duas colegas faxineiras cochichando. Quem ela pensa que é? Médica agora? Vai acabar sendo demitida e arrastando todo mundo junto, sussurrou uma delas, alto o suficiente para que Ana escutasse. Mas ao virar o corredor, um enfermeiro ergueu o polegar discretamente para ela. O que você fez foi incrível. Minha filha não para de falar sobre você. Ana engoliu em seco. Em apenas uma semana, havia se transformado de invisível a controversa. Alguns a chamavam de heroína, outros de intrometida que não conhecia seu lugar. As mensagens em seu celular alternavam entre agradecimentos emocionados e críticas amargas. À noite, em seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo, Ana desabou em lágrimas enquanto preparava o jantar. Seus filhos a abraçaram, sem entender completamente o turbilhão que sua mãe enfrentava. Você salvou a vida de um homem, mãe, disse o mais velho, repetindo o que ouvira na escola. Como isso pode ser errado? Ana secou as lágrimas e sorriu. A certeza no olhar dos filhos valia mais que qualquer aprovação externa. Ela havia feito o certo, mesmo quando o certo significava desafiar todo um sistema. Enquanto isso, Dr. Rafael Silva enfrentava sua própria tempestade. Durante uma reunião tensa com a diretoria, o jovem médico bateu na mesa. Por quanto tempo vamos fingir que diplomas são mais importantes que inteligência? Uma faxineira enxergou o que 20 especialistas ignoraram. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rafael percebeu que havia tocado em um nervo exposto da medicina brasileira, o elitismo que filtrava talentos baseado em títulos e sobrenomes. Naquela mesma noite ele ligou para Ana. Estou criando um grupo de discussão sobre democratização do conhecimento médico, explicou, a voz carregada de entusiasmo. Precisamos de você para contar sua história. Ana hesitou. Expor-se ainda mais significava mais ataques, mais olhares tortos nos corredores. Mas também significava abrir portas para outros invisíveis. Estarei lá, respondeu finalmente. Enquanto desligava, Ana olhou para a foto dos filhos na parede da cozinha. O caminho seria difícil, mas pela primeira vez em anos, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar, visível, ouvida e fazendo a diferença. A notícia se espalhou pelo Hospital São Paulo como fogo. Ana Santos, a faxineira que salvara a vida de um dos homens mais ricos do Brasil, tornara-se um símbolo de transformação. A administração do hospital, pressionada por todos os lados, anunciou a criação do programa Talentos Invisíveis, uma iniciativa para identificar e desenvolver habilidades ocultas entre funcionários de todas as áreas. Ana observava as mudanças com um misto de esperança e ceticismo.
Cartazes coloridos nos corredores convidavam auxiliares de limpeza, seguranças e recepcionistas a compartilharem suas ideias. Reuniões mensais foram instituídas, onde qualquer funcionário poderia falar diretamente com a diretoria. Para muitos, eram apenas gestos vazios. Mas Ana percebia ali o início de algo maior. Numa tarde ensolarada, Dr. Rafael bateu à porta da sala de materiais, onde ela organizava produtos de limpeza. O médico trazia um envelope nas mãos e um sorriso difícil de conter. Lembra quando lhe contou sobre seu sonho interrompido de estudar química? Perguntou ele. Ana assentiu, recordando as conversas que tiveram enquanto investigavam o envenenamento de Pedro Oliveira. Pedro criou uma fundação para talentos excepcionais. E você é a primeira beneficiária. Dentro do envelope estava uma carta oficial, oferecendo bolsa integral para que retomasse seus estudos na USP, incluindo ajuda de custo, para que pudesse reduzir sua carga horária no hospital sem prejudicar o sustento dos filhos. Isso é real? Murmurou ela, as mãos tremendo ao segurar o documento. Tão real quanto sua coragem, respondeu Rafael. Naquela noite, Ana chegou em casa com os olhos marejados. Reuniu os filhos na pequena sala e contou a novidade. O mais velho, que já começava a duvidar do valor do estudo, diante das dificuldades financeiras, abraçou a mãe com força. A senhora sempre disse que conhecimento ninguém tira da gente, falou ele, com uma voz embargada. Ana sentiu o coração transbordar de gratidão e orgulho. Não era apenas por ela, era pela possibilidade de mostrar aos filhos que sonhos podem ser adiados, mas nunca abandonados. Que a inteligência e a determinação podem sim vencer barreiras aparentemente intransponíveis. Enquanto preparava o jantar simples, Ana pensava em como sua vida havia mudado em poucos meses. Do invisível ao indispensável, da descrença ao reconhecimento. Pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que o sistema poderia mudar, mesmo que lentamente, mesmo que um coração de cada vez. 3 meses após o incidente, Pedro Oliveira deixou o Hospital São Paulo com um novo olhar sobre o mundo. A recuperação foi lenta, mas completa, graças ao tratamento específico para intoxicação por talho. Enquanto readquiria suas forças, o empresário não conseguia parar de pensar na mulher que havia salvado sua vida, uma faxineira que enxergou o que 20 especialistas não conseguiram ver. Na primeira reunião do conselho de sua empresa de tecnologia após a recuperação, Pedro surpreendeu a todos. Em vez de falar sobre lucros e expansão, apresentou o projeto Talentos Invisíveis, uma iniciativa para financiar bolsas de estudo em ciências para pessoas de baixa renda, com foco especial em mulheres negras e mães solo. Quase morri porque vivemos em uma sociedade que valoriza diplomas mais que inteligência, declarou aos executivos atônitos. Ana Santos me ensinou que genialidade não tem CEP, cor ou sobrenome. O bilionário, antes cercado apenas por pessoas de seu círculo social privilegiado, começou a frequentar escolas públicas e comunidades periféricas de São Paulo, buscando talentos que, como Ana, tinham potencial desperdiçado por falta de oportunidades. Sua bolha de conforto havia sido estourada de maneira definitiva. Para Ana, a repercussão de sua história transformou-se em algo maior que ela mesma. Seu telefone não parava de tocar com convites para entrevistas e palestras. Mulheres de todo o Brasil enviavam mensagens dizendo como se sentiam representadas e inspiradas por sua coragem. Nunca imaginei que minha vida pudesse inspirar tanta gente, confidenciou Ana a Dr. Rafael durante um café. Recebo cartas de faxineiras, cozinheiras e tantas outras mulheres que agora acreditam que podem mais. Em um evento organizado por Pedro, Ana foi aplaudida de pé por cientistas e empresários. Ela, que por anos havia sido invisível nos corredores do hospital, agora tinha sua voz amplificada e respeitada. Seu exemplo provocou discussões sobre preconceito institucional e talentos desperdiçados em todo o país. A inteligência não vem com diploma, vem com oportunidade, disse Ana em seu discurso,
arrancando lágrimas de muitos presentes. Quantos talentos estamos perdendo todos os dias por não olharmos além das aparências? O impacto de sua história ultrapassou fronteiras sociais, mostrando que coragem e brilhantismo podem surgir dos lugares menos esperados. Para Ana, cada nova porta que se abria representava não apenas sua vitória pessoal, mas a possibilidade de um futuro diferente para tantas outras mulheres que, como ela, só precisavam de uma chance para brilhar. Um ano depois, Ana Santos cruzava os mesmos corredores do Hospital São Paulo, mas desta vez não empurrava um carrinho de limpeza. Seu jaleco branco impecável simbolizava a extraordinária transformação em sua vida. A mulher que antes era invisível aos olhos da maioria, agora comandava um departamento de pesquisa em toxicologia, especializado na detecção de venenos raros. "Bom dia, doutora Ana", cumprimentou uma enfermeira que, meses antes, mal notava sua presença. Os mesmos rostos que outrora a ignoravam, agora a observavam com uma mistura de respeito e admiração. Ana sorriu, ainda não completamente acostumada com o novo tratamento. O laboratório onde trabalhava era equipado com tecnologia de ponta, financiado por uma parceria entre o hospital e a fundação criada por Pedro Oliveira. O bilionário, completamente recuperado, fizera questão de que Ana tivesse à disposição tudo o que precisasse para suas pesquisas. "Temos os resultados daquele caso de Minas Gerais", informou sua assistente, entregando-lhe uma pasta. Ana assentiu, lembrando-se de como, não muito tempo atrás, era ela que entregava coisas aos outros, sempre de cabeça baixa. Enquanto caminhava para sua sala, passou pelo Dr. Rafael Silva, que conversava com residentes. O médico interrompeu sua explicação para cumprimentá-la com um abraço caloroso. "Ainda me lembro do seu rosto quando me mostrou aquela reação química improvisada", comentou Rafael, com um sorriso nostálgico. "Você salvou mais que uma vida naquele dia." Ana sabia que sua história havia mudado não apenas sua própria trajetória, mas também a cultura do hospital. Agora existia um programa de identificação de talentos entre funcionários de todos os setores, e vários deles já cursavam faculdades com bolsas de estudo. No refeitório, sentou-se à mesa que antes era exclusiva dos médicos. Ninguém mais achava aquilo estranho. As barreiras invisíveis que dividiam as pessoas por função ou formação começavam a se dissolver, ainda que lentamente. "Tem uma faxineira no terceiro andar que descobriu um padrão nas infecções pós-cirúrgicas", comentou um colega durante o almoço. "Estamos investigando a teoria dela." Ana sorriu. O hospital ainda tinha um longo caminho pela frente, mas as mudanças eram reais e palpáveis. Ao terminar seu café, passou pela recepção, onde seu retrato estava exposto junto a outras personalidades que fizeram história na instituição. A pesquisadora tocou discretamente o crachá que carregava no peito. Era o mesmo número de identificação de quando era faxineira. Ela fizera questão de mantê-lo como lembrança de onde veio e de todas as pessoas que, como ela, ainda esperavam ser vistas. Na pequena casa no subúrbio de São Paulo, Ana Santos contemplava a mudança radical que sua vida havia sofrido nos últimos meses. O apartamento de 2 quartos, antes apertado e com móveis desgastados, agora exibia uma nova pintura nas paredes e algumas peças novas, símbolos modestos mais significativos da transformação em curso. Seus 3 filhos, Mateus, Júlia e Caio, haviam mudado tanto quanto o ambiente. Mateus, o mais velho, com 16 anos, que antes hesitava em mencionar seus sonhos de ser engenheiro, agora falava abertamente sobre universidades e possibilidades de carreira. A mãe o encontrou debruçado sobre livros de física que ela conseguira através do programa de incentivo educacional do hospital. "Se você conseguiu enfrentar 20 médicos renomados e salvar um bilionário, eu posso sim ser engenheiro", disse o adolescente certa noite, com os olhos brilhando de determinação. Júlia, a do meio, começou a se destacar nas aulas de ciências, trazendo para casa notas que surpreendiam até os professores mais exigentes. A menina de 14 anos havia pendurado no quarto recortes de jornais com a história da mãe,
como um lembrete diário de que barreiras existem para serem derrubadas. O pequeno Caio, com apenas 9 anos, surpreendia Ana com perguntas cada vez mais complexas sobre química e medicina. "Quero entender como você descobriu o veneno, mãe", insistia ele, enquanto brincava de cientista com um kit de experiências que Pedro Oliveira havia presenteado pessoalmente à família. As noites em torno da mesa de jantar, antes silenciosas pelo cansaço de Ana após longas jornadas de trabalho, agora transbordavam de conversas animadas sobre o futuro. Planos que antes pareciam inalcançáveis tornavam-se possibilidades concretas. A bolsa de estudos garantia não apenas a formação de Ana, mas abria portas para seus filhos. "Vocês sabem que nada disso veio fácil, não é?" Ana lembrava constantemente enquanto servia o jantar. Cada conquista exige trabalho duro e coragem. Os sacrifícios não haviam acabado completamente. Ainda havia contas para pagar e desafios a enfrentar. Mas a diferença estava na esperança que agora permeava o lar. Onde antes havia resignação, agora existia determinação. O medo do amanhã deu lugar à confiança em construir algo melhor. No pequeno altar da sala, junto à foto dos pais falecidos, Ana colocou seu primeiro contra-cheque como pesquisadora. Era sua forma de dizer que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, sonhos podem florescer e transformar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Apesar de toda a transformação em sua vida, Ana Santos jamais esqueceu o caminho percorrido. As noites em claro estudando enquanto os filhos dormiam, os olhares de desprezo dos médicos quando ousava sugerir algo, e o terror gelado que sentiu ao pensar que perderia o emprego que sustentava sua família. Tudo permanecia vívido em sua memória. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Ela comentou certa vez com o Dr. Rafael, enquanto caminhavam pelos corredores do Hospital São Paulo, agora com uma dinâmica completamente diferente. "Mas são elas que me lembram de onde vim e por que continuo lutando." O jovem médico, que havia se tornado um amigo próximo e defensor ferrenho da inclusão no ambiente hospitalar, concordou com um aceno respeitoso. Rafael compreendia que, apesar de ter sido seu aliado, jamais sentiria na pele o peso que Ana carregou. Em casa, quando seus filhos perguntavam se ela tinha medo durante aqueles dias decisivos, a pesquisadora não escondia a verdade. Contava sobre o tremor nas mãos ao coletar a amostra do creme, o coração disparado ao confrontar 20 especialistas renomados e as lágrimas silenciosas derramadas no banheiro do hospital após ser ridicularizada. Ana fazia questão de mostrar que a coragem não é ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente, apesar dele. Cada refeição perdida, cada noite sem dormir, cada humilhação, tudo havia se transformado em combustível para sua resiliência. Mas ela também compreendia, com crescente clareza, que sua batalha transcendia sua própria história. Não era apenas sobre Ana Santos, a faxineira que se tornou pesquisadora. Era sobre romper barreiras invisíveis que mantinham tantos talentos submersos na invisibilidade social. Quantos outros como eu estão por aí observando e pensando, mas sem voz para serem ouvidos? Questionava ela durante as palestras que começou a ministrar em universidades públicas de São Paulo. Sua presença, uma mulher negra vinda da periferia ocupando espaços antes inalcançáveis, era por si só uma declaração poderosa. Pedro Oliveira, já recuperado, frequentemente dizia que Ana não salvara apenas sua vida, mas também sua humanidade. O bilionário, antes cercado apenas por pessoas que confirmavam suas opiniões, agora buscava ativamente perspectivas diversas em seus projetos. Para Ana, cada porta aberta, cada preconceito desafiado e cada talento descoberto era uma vitória que justificava todas as cicatrizes. Sua luta pessoal havia se transformado em um movimento muito maior que ela mesma, um chamado para enxergar valor onde outros viam apenas uniformes e funções subalternas. O Hospital São Paulo, que por anos representou o ápice do elitismo médico brasileiro, transformou-se completamente após o caso de Pedro Oliveira. Os corredores, antes frios,
onde Ana Santos era apenas uma sombra empurrando seu carrinho de limpeza, agora pulsavam com uma nova energia. A instituição tornou-se referência nacional em políticas de inclusão e valorização profissional, independentemente de cargos ou títulos acadêmicos. A história da faxineira que salvou o bilionário ultrapassou os muros do hospital, tornando-se tema central em congressos médicos por todo o Brasil. Palestrantes de renome citavam o caso como exemplo clássico de como a arrogância institucional pode custar vidas, enquanto talentos extraordinários permanecem invisíveis por preconceito estrutural. O caso Ana Santos não é exceção, é um alerta, declarou o Dr. Rafael Silva durante um simpósio em Brasília, onde centenas de profissionais da saúde ouviram atentamente. Quantos outros talentos estamos desperdiçando por não olharmos além dos diplomas? As mudanças inspiradas pela trajetória de Ana materializaram-se em iniciativas concretas. O programa Talentos Invisíveis, financiado pela Fundação de Pedro Oliveira, oferecia bolsas integrais para funcionários de apoio que desejassem cursar faculdades na área da saúde. Já o projeto Mentoria Inclusiva pareava médicos experientes com profissionais de outras áreas do hospital, criando trocas de conhecimento que beneficiavam ambos os lados. As campanhas contra o preconceito institucional ganharam força nos corredores do São Paulo. Cartazes mostravam rostos de funcionários de todas as áreas com a frase "Todo conhecimento importa", lembrando que a hierarquia não deveria silenciar boas ideias. A iniciativa logo foi adotada por outros hospitais da capital paulista. Ana observava essas transformações com um misto de orgulho e humildade. Quando convidada a falar sobre sua experiência, ela sempre enfatizava que seu caso não era sobre heroísmo individual, mas sobre a necessidade de sistemas mais justos e permeáveis ao talento, independentemente de onde viesse. Outros hospitais começaram a implementar programas semelhantes, criando canais para que todos os funcionários pudessem contribuir com observações e sugestões. A mudança era lenta, mas consistente, espalhando-se gradualmente pelo sistema de saúde brasileiro. O verdadeiro progresso acontece quando reconhecemos que a inteligência e a capacidade de observação não são exclusividade de quem tem diploma na parede, afirmava Ana em suas palestras, sempre recebida com aplausos calorosos de plateias que, anos antes, provavelmente a teriam ignorado nos corredores. Ana Santos contemplava o caminho percorrido enquanto observava o pôr do sol da janela de seu novo escritório no Hospital São Paulo. 2 anos haviam se passado desde que uma simples amostra de creme e um experimento improvisado mudaram não apenas o destino de Pedro Oliveira, mas o seu próprio e o de tantos outros. A faxineira que antes era invisível aos olhos da elite médica, agora coordenava o departamento de pesquisa em toxicologia, criado especialmente para ela após sua formatura antecipada. O bilionário, completamente recuperado, havia transformado sua experiência de quase morte em propósito, criando a Fundação Oliveira para Talentos Invisíveis, que já havia concedido mais de 200 bolsas de estudo para funcionários de apoio em hospitais por todo o Brasil. Jefferson Costa cumpria a pena em regime fechado, condenado por tentativa de homicídio qualificado. A investigação revelou que ele planejava assumir o controle das empresas de Pedro, através de documentos forjados que o bilionário assinaria em seu leito de morte. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse ficado calada, murmurou Ana para Dr. Rafael, que acabava de entrar na sala. O médico sorriu, ajeitando seus óculos. Você salvou muito mais que uma vida, Ana. Você mudou um sistema inteiro. Ela sentiu, lembrando-se das noites em claro estudando enquanto os filhos dormiam, das lágrimas escondidas nos corredores quando era humilhada, do medo constante de perder o emprego que sustentava sua família. No corredor, o novo diretor do hospital conduzia uma visita guiada para estudantes de medicina. E aqui ela ouviu: é onde começou a revolução que transformou nosso hospital no primeiro do país a implementar o programa Talentos Sem Fronteiras. Reconhecendo que a sabedoria pode estar em qualquer lugar, Ana sorriu. E programa
Já havia identificado dezenas de funcionários com potenciais extraordinários, um segurança com talento para engenharia biomédica, uma copeira com intuição diagnóstica impressionante, um jardineiro com conhecimento botânico que revolucionou tratamentos fitoterápicos. Seu celular vibrou com uma mensagem dos filhos, ambos agora bolsistas em escolas de excelência, orgulhosos da mãe que lhes ensinara que determinação e coragem valem mais que privilégios. Antes de sair, Ana ajustou o quadro na parede. Uma simples frase emoldurada que se tornara o lema não apenas do hospital, mas de sua vida. Às vezes o que salva uma vida é alguém invisível que se recusa a não ver. E para quem ainda duvidava, bastava olhar para aquela mulher negra. Mãe solo e cientista brilhante, para entender que a verdadeira sabedoria pode morar exatamente onde menos se espera.